Parte 4. Os valores australianos. Os valores australianos. Os valores australianos baseados na liberdade, respeito, justiça e igualdade de oportunidades são fundamentais para que nossa comunidade permaneça um lugar seguro, próspero e pacífico para se viver. Nossos valores definem e moldam o nosso país e são a razão pela qual tantas pessoas desejam se tornar cidadãos australianos. A cidadania australiana significa viver estes valores na sua vida cotidiana e na sua comunidade local. Portanto, é muito importante que você entenda os valores que todos os australianos devem respeitar, compartilhar e defender. Os nossos valores. Commitment to the rule of law. Compromisso com a supremacia da lei. Todos os australianos são protegidos por nossas leis e sistemas jurídicos. Os australianos reconhecem a importância das leis para a manutenção de uma sociedade pacífica e ordeira. Sob a supremacia da lei, todos os australianos são iguais em relação à lei e nenhuma pessoa ou grupo está acima da lei. Na Austrália, todos devem obedecer à lei e não infringi-la em nenhum momento. Caso contrário, enfrentará sanções penais. Deve-se cumprir a lei, mesmo que ninguém esteja vendo. As leis australianas aplicam-se a todas as pessoas na Austrália. Isso significa que, independentemente dos seus antecedentes ou culturas, você deve respeitar as leis australianas. Democracia parlamentar. O sistema de governo da Austrália é uma democracia parlamentar. As nossas leis são determinadas pelos parlamentos eleitos pelas pessoas. Isto significa que todos os cidadãos australianos estão envolvidos no modo como o país é governado. O poder do governo provém do povo australiano, porque os cidadãos australianos votam nas pessoas que os representam no parlamento. Votar é obrigatório na Austrália. Isto demonstra a importância de se participar nas eleições. Liberdade de opinião. Na Austrália, todos devem poder expressar suas ideias livremente, desde que isso esteja dentro da lei. Na Austrália, as pessoas são livres para reunir-se em locais públicos ou privados para discussões sociais ou políticas. As pessoas também são livres para dizer e escrever o que pensam sobre qualquer assunto e discutir as suas ideias com os outros. Os jornais, televisão e o rádio têm a mesma liberdade. Os australianos podem protestar pacificamente contra as ações do governo, porque a tolerância ao protesto público pacífico é parte essencial da democracia. Nunca é aceitável promover a violência contra outra pessoa ou grupo de pessoas, por exemplo, devido à sua cultura, etnia, religião ou antecedentes, porque é contra os valores e a lei australiana. É ilegal fazer falsas alegações ou encorajar outros a infringir a lei. Deve-se respeitar a liberdade de opinião e a liberdade de expressão das outras pessoas, desde que essa expressão seja legítima. Liberdade de associação. Na Austrália, as pessoas são livres para se juntar ou abandonar qualquer grupo voluntariamente, desde que respeitem os limites da lei. As pessoas são livres para se associarem a qualquer organização legal, tal como um partido político, um sindicato de trabalhadores, grupo religioso, cultural ou social. Os indivíduos não podem ser obrigados a participar de uma organização ou ser forçados a deixá-la. Os australianos podem juntar-se livremente a outros, incluindo para protestar contra uma ação do governo ou uma organização. Porém, todos os protestos devem ser de acordo com a lei. Isto significa que eles devem ser pacíficos e não devem lesionar nenhuma pessoa nem danificar propriedade alheia. Liberdade religiosa. A Austrália não tem religião nacional oficial e as pessoas na Austrália têm liberdade de exercer a religião que escolherem.
O governo trata todos os cidadãos da mesma maneira, independentemente da sua religião ou crença. Todavia, as práticas religiosas não podem infringir as leis australianas. As leis religiosas não têm estatuto jurídico na Austrália. A lei australiana tem de ser cumprida por todos na Austrália, incluindo quando for diferente das leis religiosas. Algumas práticas religiosas ou culturais, tal como a poligamia, ser casado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e o casamento forçado, são contra a lei na Austrália e podem resultar em graves sanções legais, incluindo prisão. A intolerância religiosa não é aceitável na sociedade australiana. Todos devem ter oportunidades iguais de buscar os seus objetivos e interesses, independentemente da sua etnia ou religião, desde que obedeçam às leis australianas. Igualdade de todas as pessoas perante a lei. A sociedade australiana valoriza os direitos iguais de todas as pessoas, independentemente de gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião, raça ou origem nacional ou étnica. Há várias leis na Austrália que protegem uma pessoa de ser tratada de forma diferente das outras. A lei é aplicada na Austrália para que pessoas de diferentes origens não recebam tratamento preferencial e nem sejam discriminadas. Por exemplo, budistas e pessoas de todas as outras religiões recebem o mesmo tratamento que os cristãos. Segundo nossas leis, duas pessoas podem se casar, incluindo o casamento entre dois homens ou duas mulheres. Homens e mulheres têm direitos iguais na Austrália e devem ter oportunidades iguais para buscar seus objetivos e interesses. Homens e mulheres têm direitos iguais na Austrália e devem ter oportunidades iguais para buscar os seus objetivos e interesses. Homens e mulheres têm igual acesso à educação e ao emprego, podem votar nas eleições, candidatar-se ao parlamento, ingressar nas forças de defesa australianas e na força policial, e são tratados com igualdade nos tribunais. É contra a lei discriminar uma pessoa por causa do seu gênero. Na Austrália, uma mulher tem o direito de conseguir um emprego por comparação com um homem se tiver mais qualificações e competências. Tanto homens como mulheres têm o direito de fazer as suas próprias escolhas sobre assuntos pessoais, tais como o casamento e a religião, e estão protegidos pela lei contra intimidação ou violência. A violência física contra o cônjuge ou parceiro nunca é aceitável e é um crime na Austrália. O divórcio é aceitável na Austrália. Tanto o marido quanto a mulher podem apresentar o pedido de divórcio num tribunal, mesmo que o outro cônjuge queira continuar casado. Igualdade de oportunidades e tratamento igual. Acreditamos que todos merecem tratamento igual e que as pessoas não devem ser limitadas por qualquer tipo de distinção de classe. Todos, independentemente de sua origem, têm oportunidades iguais de alcançar o sucesso na vida e garantir que todos tenham os mesmos direitos legais é um aspecto importante da justiça na sociedade australiana. O que alguém conquista na vida deve ser resultado de seu esforço e seus talentos. Isso significa que uma pessoa deve obter um emprego com base em suas habilidades e experiência, e não por causa de seu gênero, renda ou etnia. Quando uma organização precisa preencher um posto de trabalho, a lei prevê que seja selecionada a pessoa com melhores competências e experiências para este posto. Muitos dos que imigraram para a Austrália destacaram-se nos negócios, na sua profissão, nas artes, no serviço público e nos esportes devido aos seus esforços e iniciativa. Respeito mútuo e tolerância em relação aos outros. Na Austrália, cada pessoa tem de respeitar a liberdade e a dignidade dos outros, tal como as suas opiniões e escolhas.
É contra a lei praticar violência contra outra pessoa. A violência de qualquer tipo, incluindo abuso verbal e físico, é ilegal. Os australianos acreditam em discordar de forma pacífica e, acima de tudo, no direito de estar protegidos contra a violência e intimidação. Na Austrália, há leis muito rigorosas relativas à maioridade sexual, que é 16 ou 17 anos, dependendo do estado ou território no qual se reside. Por exemplo, na Austrália, um homem de 20 anos não pode ter relações sexuais com uma menina de 15 anos, porque é contra a lei em todos os estados e territórios australianos. Na Austrália, devem ser apoiados os atos lícitos da polícia. Deve-se obedecer a um pedido lícito da polícia, porque todos os australianos se comprometem a cumprir a lei. A Austrália valoriza os princípios de respeito mútuo e tolerância. Isto significa ouvir os outros e respeitar os seus pontos de vista e opiniões, mesmo que sejam diferentes das suas. As pessoas devem ser tolerantes umas com as outras quando houver desacordo. O racismo não é tolerado na Austrália. Isso inclui criar ou compartilhar material racialmente ofensivo na internet ou outras publicações e fazer comentários racialmente abusivos em lugar público ou evento esportivo. A nossa comunidade. Contribuir. A cidadania dá a você a oportunidade de participar plenamente da vida e da comunidade da nossa nação. Isto significa que você está apto a cumprir suas responsabilidades como cidadão australiano. Os australianos esperam que todos que vivem na Austrália participem de nossa sociedade e contribuam para a nossa comunidade. Todos têm a responsabilidade de sustentar a si mesmos e suas famílias quando puderem. Compaixão pelos necessitados. A Austrália valoriza a camaradagem. Ajudamos os outros em tempos de adversidades. Por exemplo, isto pode significar levar uma refeição a um vizinho idoso, levar um amigo a uma consulta médica ou visitar alguém que está doente, frágil ou solitário. Neste espírito de camaradagem, a Austrália tem uma forte tradição de voluntariado e serviço comunitário, cuidarmos uns dos outros e fortalecer a comunidade. O voluntariado é também uma ótima oportunidade para partilhar conhecimentos, ganhar novas competências e aumentar a sua integração e o seu sentido de pertencimento à comunidade australiana. Existem muitas oportunidades de voluntariado na Austrália. Inglês como língua nacional. A sociedade australiana valoriza a língua inglesa como língua nacional da Austrália e é um importante elemento de unificação da sociedade. As pessoas que vivem na Austrália devem esforçar-se para aprender inglês. É importante que você aprenda a falar inglês porque isso ajuda a ter acesso à educação e emprego e permite uma melhor integração na comunidade. É essencial para a participação econômica e para a coesão social. Os candidatos à cidadania australiana devem comprometer-se a fazer o possível para aprender inglês, se este não for o seu idioma nativo. Ajudando a manter a nossa sociedade segura. Na Austrália, todos temos a responsabilidade de ajudar a proteger a sociedade australiana. Por exemplo, se as pessoas na Austrália suspeitarem que um amigo ou vizinho possa estar planejando cometer um crime grave, devem denunciar o fato às autoridades do governo australiano assim que possível. Desta forma, podemos proteger a segurança da nossa comunidade. De igual modo, se uma pessoa na Austrália vir ou tiver conhecimento de uma criança que sofre abusos, deve-se reportá-lo à polícia para que esta investigue. O abuso online não é aceito na Austrália. Isso, às vezes, é chamado de abuso virtual.
Os exemplos incluem compartilhar fotos ou vídeos sexuais online sem o consentimento, perseguir uma pessoa online ou fazer comentários racialmente abusivos online sobre uma pessoa. Diversas formas de abuso virtual são ilegais na Austrália. Lealdade à Austrália. Na cerimônia de cidadania, os cidadãos australianos prometem lealdade à Austrália e ao seu povo. Os cidadãos australianos também podem ser cidadãos de outro país ou países, caso as leis desses países o permitam. Isto designa-se por dupla ou múltipla nacionalidade. No entanto, mesmo quando uma pessoa também for cidadão de outro país, um cidadão australiano na Austrália deve sempre cumprir todas as leis australianas. Algumas leis australianas também devem ser cumpridas pelos cidadãos australianos, mesmo quando estiverem no exterior. Por exemplo, é ilegal para os australianos se envolverem em qualquer atividade sexual, aqui ou no exterior, com uma criança menor de 16 anos. A sociedade australiana baseia-se nas nossas obrigações partilhadas, de modo a não comprometer a segurança e os interesses da Austrália. Por exemplo, recorrer às redes sociais para partilhar segredos de Estado compromete os interesses da Austrália. De igual modo, promover a desconfiança e o medo de uma comunidade étnica prejudica as relações comunitárias australianas. Na Austrália, nos reunimos em tempos de crise e cuidamos uns dos outros nos bons e maus momentos. Durante a temporada de incêndios florestais devastadores na Austrália em 2019 e 2020, que causaram enormes perdas de vidas, propriedades e vida selvagem, assim como destruição ambiental, muitas comunidades multiculturais trabalharam para arrecadar dinheiro, roupas e alimentos para ajudar as pessoas afetadas pelos incêndios florestais. Por exemplo, membros das comunidades chinesa, vietnamita e cambojana em Vitória coletaram doações em shopping centers e arrecadaram fundos, promovendo eventos de grupos comunitários locais, e membros da comunidade Sikh doaram milhares de garrafas de água para comunidades e bombeiros em Queensland. Conclusão: nossas instituições democráticas e valores australianos compartilhados criaram uma sociedade pacífica e estável. Temos uma cultura rica e sem igual para partilhar. Como cidadão australiano, você se tornará parte da história da nossa nação e contribuirá para o nosso futuro. A Austrália lhe dá as boas-vindas. A cidadania é o nosso elo comum.